seja muito bem-vindo ao Consultório Psicológico, nosso programa que debate vários assuntos relacionados à saúde psicológica, também ao seu bem-estar emocional. Enfim, é um bate-papo para te ajudar com alguns assuntos bem interessantes. Nós agora estamos também aqui no YouTube, então você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e semanalmente você vai ter acesso a um conteúdo novo, não só desse programa, mas também de outros preparados pela nossa equipe. A Marli Portugal já está aqui, a nossa psicóloga. Tudo bem, Marli? Muito bom esse nosso bate-papo de mais um dia. Oi, Lu, bom dia, pessoal. Realmente é um prazer a gente estar falando, gravando assuntos tão importantes para vocês. E hoje vem mais de um desses assuntos importantes. A gente estava conversando que diversos fatores, eles acabam interferindo na nossa construção pessoal. E hoje a gente vai falar sobre um desses pontos, que é a questão da autoestima, né, Marli? Hoje a gente vê vários problemas relacionados à baixa autoestima e nós vamos conversar sobre isso. E a primeira questão que eu já jogo aqui para o nosso bate-papo é o que de fato é a autoestima e como diferenciá-la, por exemplo, colocar um limite com questões como narcisismo. Certo. Autoestima é auto de interior e estima de valor. Então, quando o meu interior é valorizado, a minha autoestima, ela fica saudável, fica boa. E isso me gera segurança, né? Eu me sinto uma pessoa com esse sentimento de segurança, eu consigo lidar com as minhas questões e com as dos outros, porque quando a gente está bem com a gente, automaticamente a gente fica bem com o outro. Já o narcisista, ele tem uma imagem de si muito exagerada e uma autopercepção distorcida. Então, ele se acha, né? E ele necessita, é como se precisasse de um culto do outro, de uma adoração. Ele precisa estar em evidência. A pessoa que tem uma autoestima saudável, não, ela não necessita da aprovação do outro, porque ela própria já se aceita, se valoriza, então isso deixa a pessoa bem. Marli, a gente vai discutir aqui várias questões, falar também algumas dicas sobre a autoestima, mas eu acho que para a gente começar e deixar bem claro aqui para quem nos acompanha, você falou uma questão muito importante dessa diferenciação da autoestima com o narcisismo. Muitas pessoas hoje a gente percebe que não desenvolve essa autoestima justamente por acreditar que isso é um egoísmo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para antes de qualquer coisa a gente já deixar isso bem claro na mente de quem está nos acompanhando. Muito bem, Lu, é verdade. Eu até percebo mesmo isso quando falo sobre este tema em palestras, né? Quando eu falo sobre a autoestima, sempre tem alguma pergunta, alguma indagação, ou em off, né? Alguém chega para mim e fala, mas doutora, mas não é preocupante isso? Porque aí parece que a gente está sendo egoísta, a gente não pode, né, só pensar na gente. Então, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Quando você tem a sua auto, que é de interior, estima, que é o valor, quando você se autovaloriza, você torna uma pessoa segura para poder lidar com relacionamentos, porque primeiro você está se relacionando com você. Uma pessoa egoísta que entra o narcisismo, né? É uma pessoa que não. Uma coisa muito assim, importante que eu percebo no narcisista é que ele não tem a capacidade de desenvolver a empatia. Então, o que é ser empático? É se colocar no lugar do outro. Claro, ele não se coloca porque o outro não existe. Então, gente, quando a gente fala de autoestima, é para que você fique bem e a partir daí você consiga se relacionar com os outros. Então, não se preocupe, nós não estamos aqui trazendo um conceito para que você esteja acima dos outros, mas é para que você, ficando bem com você, o resultado disso é você se relacionar de uma forma saudável. Sabe, Lu, eu atendo muitos casos de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque a pessoa não tem uma boa autoestima. Então, ela se submete ao outro por não reconhecer dos seus valores, da sua capacidade.
Então, perceba a importância disso, de você ter uma autoestima bem resolvida, bem trabalhada, para que você consiga estar nos relacionamentos, seja qual for, relacionamentos entre pais e filhos, entre cônjuges, relacionamentos no trabalho, relacionamentos de amizades, porque você precisa saber se colocar nos relacionamentos. E isso depende muito da autoestima. Já o egoísta, ele não tem essa capacidade de se relacionar. Por quê? Ele se relaciona com ele mesmo, mas de uma forma muito distorcida, que causa muito prejuízo. Com certeza ficou bem claro agora para quem está aqui acompanhando esse bate-papo e entender que é preciso se amar, né, Marli? A gente não. É aquela famosa frase que nós sempre ouvimos: a gente não consegue dar aquilo que nós não temos, né? Exatamente, eu amo essa frase, sabe? Gente, ninguém dá o que não tem. Então, como eu posso? Então, quando chega alguém, mas eu amo aquela pessoa, Marli, ele me trai, ele faz isso, mas eu amo. Como você pode amar tanto uma pessoa e passar por cima dos seus valores? Então, quer dizer, a pessoa te trai, te engana e você aceita? E cadê o seu brilho, o seu valor? Então, tá fora do contexto isso, né? Você falou que a questão da autoestima está ligada com a imagem que a pessoa tem de si, né? E aí a gente percebe que não é uma imagem só exterior, que tem muito também do Ah, interior. Vamos conversar um pouco sobre como que é esse processo de formação, como que ocorre o processo de formação dessa imagem, dessa autoimagem, e qual o impacto das relações sociais também nessa formação. é muito importante a gente entender que essa percepção, essa valorização da nossa pessoa, do nosso interior, isso vem lá de trás, da nossa infância, da nossa história de vida. Então, quando uma pessoa ela nasce num contexto familiar, aonde os pais que têm uma relação consanguínea, né, ou também os cuidadores, desde de pequenininhos, os pais vão falando coisas positivas para a criança. Olha, você é bom. Não só elogiando a aparência, que é bonito. Não, isso também. Mas como você disse, a questão interior. Então, quando os pais assim valorizam, olha, você é bom, você tem capacidade, você vai conseguir. Ou então o filho não tirou uma boa nota. Não, mas isso acontece, filho. Você é inteligente, alguma coisa aconteceu, mas você consegue. Desde pequena, primeira, segunda, terceira infância, depois adolescência, jovem adulto, quando isso é bem trabalhado pelo contexto, o meio onde aquela pessoa está inserido, a pessoa torna-se um adulto bem resolvido e com autoestima boa. Agora, Lu, infelizmente, a maioria não nasce, não é inserido num contexto assim saudável. Por isso que a gente recebe muita queixa e por isso que a gente lida, né? Você deve conviver ou você deve ter notícias de pessoas que não se valorizam, que têm muitos problemas. É uma coisa que chama muito atenção, porque infelizmente o meio não foi saudável. Então, da onde que vem essa construção interior? Vem do meio ali no ambiente familiar. Então, pelo que você está falando, Marli, questões, por exemplo, mal resolvidas da primeira infância vão interferir diretamente nessa questão da autoestima. Completamente, completamente. Porque quando eu ouço as histórias, né, a pessoa chega, olha, trazendo uma queixa atual, e aí quando eu ouço a história de vida, essa verdade, né, essa realidade, aliás, ela aparece. Que o pai nunca, ó, tem gente, muitos, já ouviu "eu te amo" do seu pai quando era criança? Não. Já ouviu em algum momento? Não. Seu pai nunca te disse "eu te amo"? Não. E sua mãe? Também não. Quando você ouviu pela primeira vez "eu te amo"? Ah, de namorado já, na adolescência ou na fase adulta. Então, quer dizer, a pessoa não cresceu ouvindo isso, "eu te amo". Então, a pessoa nunca se sentiu especial para o outro.
internalizou uma crença muito negativa no inconsciente, que manda para a consciência, que é aqui no lobo frontal, que é a razão, percepções até distorcidas. Por isso que também daí, Lu, vem o narcisismo. Porque a pessoa sofreu tanto, é como um mecanismo de defesa. Então agora eu posso, eu quero, eu consigo, e eu sou uma pessoa boa. Mas há uma distorção e não traz uma qualidade de vida. Marli, tem outra coisa muito interessante também, aliada a tudo isso que você falou, é que ao passo que nós temos pessoas que não tiveram essa construção da autoestima na infância, seja por meio de, como você diz, palavras que reforcem isso, e não, foi muito bem colocado, não só a questão da imagem, né, de traços da beleza exterior, mas traços da personalidade também, palavras que trazem afeto, afago. E aí o que acontece é que às vezes essas pessoas, quando crescem, ela acaba cuidando mais dos outros do que dela mesmo. E aí a outra questão que eu quero levantar aqui agora é que a gente, infelizmente, vários pontos da psicologia às vezes são mal interpretados pelas pessoas e vistos como frescura, né? A gente vê muito isso, a gente vê muita gente falando, não, mas excesso de cuidado com si, autoestima, que mania é essa? Para que isso? Então eu queria que você explicasse agora pra gente quais os perigos de uma pessoa que teve todos esses problemas na primeira infância, durante a adolescência, ignorar hoje na fase adulta o olhar, o cuidado com a questão da autoestima. Então, quando uma pessoa nasce e vive nesse contexto e não lida com isso, então não procura uma ajuda profissional, tornam-se adultos inseguros, completamente inseguros, tornam-se adultos até abusivos, porque assim, sempre, Lu, uma pessoa quando vem desse contexto, ela nunca alcança o equilíbrio, o ponto do equilíbrio. Então sempre vai para os extremos. Ou ela é passiva, aquela pessoa que aceita tudo, que quer agradar a todo mundo. Isso por quê? Não é porque é bonzinha, é boazinha. E as pessoas chegam para mim no meu consultório falando, doutora, mas o que que tem? É porque eu sou uma pessoa boa, eu não gosto de briga. Então, deixa para lá, é melhor. E eu falo com muita simplicidade, mas com muita autoridade, que isso, gente, não é bondade. Isso é falta de habilidade em lidar com o outro. Por quê? Desde a sua infância, isso não foi bem construído em se relacionar. Tem muitos pais que não permitem à criança, por exemplo, a fazer escolhas. O pai, o adulto, é claro que tem que estar ali, inserido, ajudando, orientando, mas é um ser humano, gente. Quando eu falo para pais, eu falo com com tanto carinho, mas com tanta responsabilidade, porque eu lido hoje, o que eu falo, gente, eu não falo do que eu leio. Eu falo do que eu leio, sim, do que eu aprendo na ciência, mas do que eu vivo em consultório. Eu recebo pessoas em extremo sofrimento por conta de uma história de vida. Então, é um ser humano. Vai ter uma complicação no relacionamento dele quando estiver adulto. Então, se você que está nos ouvindo, se você se perceber nesse quadro, nossa, então eu não estou conseguindo lidar comigo. Gente, não é frescura, não é feio. Procura uma ajuda de um profissional. Talvez não foi o seu caso, não é a sua história, mas e se for? É só reconstruir, gente. Tem pessoas, sabe, Lu, que chegam para mim e falam, mas doutora, eu já tô tão, né, já tô velho, eu já estou velha. Para que mexer? Eu falo, querido, você está com a sua morte agendada para amanhã? Não! Então, enquanto a vida, há mudança. Enquanto a vida, há esperança, há ressignificação. Então, não é frescura, gente. Procure ajuda, procure se entender. Porque, assim, Lu, quando uma pessoa tem esse problema na família, se não resolve, quando forma a sua família, a tendência é reproduzir. Já ouviu falar de mães superprotetoras? São pessoas que foram tão, talvez, muitas, né? Não todas, é claro, mas muitas, quando eu ouço a história, foram completamente largadas ou sofreram abuso. Então, medo de que o filho sofra abuso ou que não aconteça o que aconteceu consigo,
cria assim uma redoma em volta da criança e aí prejudica, porque a criança não consegue se relacionar, porque a mãe não deixa ou o pai não deixa, entende? Se tem um problema com o pai, quando a pessoa se torna um homem, um adulto e forma uma família e é pai, vem tudo, que nem como você falou, isso é frescura, as pessoas pensam, né? Então não faz nada. Mas quando vai assumir o seu papel dentro de uma família, tudo que sofreu lá vem com tudo, volta. Então, por quê? Porque ele vai ter, de uma forma ou de outra, que lidar com a paternidade ao ser pai. Ela vai ter que lidar com a maternidade ao ser mãe. Então, é importante resolver essas questões, conversar com um profissional de sua confiança, para você sentir à vontade e resolver isso. Isso tudo que a gente está conversando é muito interessante porque mostra para você que está nos acompanhando que o objetivo desse programa é te ajudar. Então, nós não estamos aqui apenas para discutir um assunto, para talvez mexer numa ferida que dói em você, mas também para alertar, né, Marli? Para mostrar que existe saída. Exatamente. Esse programa é uma bênção, eu posso assim dizer, viu, Luciana? Porque muitas pessoas ouvem, muitas pessoas não têm nem condições, né? Ou por preconceito, ou por falta de dinheiro também, de procurar uma ajuda. Então, isso aqui é um canal onde a gente, com a nossa conversa, cada assunto que a gente traz, né, Lu? Eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive já tive muitas devolutivas deste programa, né? As pessoas que ouvem dizem para mim: nossa, doutor, como ajudou, como foi bom aquele assunto. Então, que legal, né? Que Deus continue abençoando e que esse programa assim ajude mais e mais as pessoas, né? Com certeza. E toda essa devolutiva que a Marli está falando, você que está nos acompanhando pode disponibilizar aqui nos nossos comentários. Então, deixa o seu comentário, fala o que você está pensando, qual que é a sua opinião, sugira um tema também, faça uma pergunta. Se você não quiser fazer essa pergunta aqui nos nossos comentários, você pode fazer no direct das nossas redes sociais, no Instagram, NASP-FM, e nós vamos passar a sua pergunta sem, é claro, expor o seu nome. Agora, Marli, trabalhando uma questão ainda da autoestima, se a gente percebe, por exemplo, um profissional que não está dando certo no trabalho, que tudo que ele faz, ele acha que não está indo como ele queria, a autoestima pode interferir também nesse desenvolvimento profissional? Pode sim. No trabalho, ele vai conseguir lidar também de uma forma bem tranquila, bem assim saudável, com os relacionamentos, com a sua postura, ele vai enxergar a capacidade que ele tem, e isso vai trazer mais segurança, né, assim, uma credibilidade, e o resultado ali na profissão é positivo. A pessoa já que é do outro extremo, né, que é o narcisista, ele nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito com o seu trabalho, sempre vai estar buscando e buscando e buscando, porque ele sempre tem uma necessidade de ser o melhor e assim, de estar, né, de estar sendo aplaudido. Então, ele nunca está bem com ele mesmo. Então, agora vamos dar dicas, né? Vamos agora para o passo a passo básico aqui. Como que a gente pode... eu queria saber de você quais são as bases para a formação da autoestima e como as pessoas que estão nos ouvindo, por exemplo, elas podem... Você já falou que é importante buscar ajuda, mas como a gente pode trabalhar isso com os nossos filhos ou como a gente pode trabalhar isso conosco mesmo para desenvolver essa questão da autoestima? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante é você aprender a olhar para si. Olhar, gente, para a realidade. Não, nem acredite no que você pensa, porque às vezes o pensamento ele está distorcido, né? Ou está disfuncional. Então você interpreta a vida, interpreta a sua vida como algo negativo. Então tem que fazer um esforço para olhar para a realidade. Pergunte para as pessoas, né? É bom ter uma devolutiva, né? É assim,
do seu desempenho no trabalho, por exemplo. Se você vê a realidade, se as outras pessoas não estão reclamando muito, se as pessoas te evitam. Então, olhe para a realidade. Então, faça um esforço de olhar para a realidade, que você vai conseguir perceber a sua importância onde você está inserido, né? Como fazer, então, se você, por exemplo, não tem, assim, não tem um psicólogo aí onde você mora, né? Se você não tem uma condição de procurar o profissional, procure ler sobre isso. Hoje a gente, graças a Deus, né, a mídia aí, nós temos disponibilizados artigos, né, sobre autoestima, artigo científico é importante, né? Então leia sobre isso, leia livros também de autoajuda, procure conversar com pessoas que sejam maduras, né? Isso vai ajudar você a enxergar a realidade um pouquinho. Você falando de todas essas questões, me veio à mente uma outra afirmativa, não sei se ela é certa mesmo, que a gente sempre ouve por aí falar que a questão da baixa autoestima atinge mais mulheres. Então, uma questão de curiosidade aqui também, de tentar saber o porquê, você que sempre estuda, que trabalha com essa área, de fato, a baixa autoestima atinge mais o público feminino? E se sim, por que isso acontece? Sim, infelizmente, é porque a mulher é muito emocional. O homem é razão. Então, o homem, tem homens, assim, não é 100% mulher nem 100% homem, mas a maioria das mulheres, elas têm a sua auto, lembrando, hein, gente, auto não é de grande, auto é de interior, estima é de valor. Então, a maioria das mulheres tem a sua autoestima baixa. Por quê? Porque o seu emocional é maior do que a razão. Razão vem da onde? Vem da percepção. Então elas não conseguem racionalizar, a maioria, né? Não tem uma facilidade, não é que não consegue. A maioria das mulheres não tem uma facilidade de, com a sua razão, enxergar a sua realidade, de que ela tem o seu valor, de que ela merece até o amor do outro. E aí acontece que o seu emocional é muito mal trabalhado, então sente muita tristeza, sentem muita angústia, e aí a sua autoestima fica comprometida, fica baixa, sabe? A pessoa, geralmente a maioria das mulheres não conseguem acreditar nelas, que são boas. Inclusive, infelizmente, tem até algo que vai assim para o extremo, né? Que é o feminismo. Gera um partido contra os homens, porque a mulher ela desacredita tanto nela, no seu potencial, que é valorizada, que levanta uma bandeira contra os homens. E isso não é assim, não é importante, não é bom isso, não traz um relacionamento saudável, né? Já os homens por serem mais racionais, eles não vai, eles com isso eles conseguem controlar mais o seu emocional. Então, se uma mulher chega, você não é isso, não é aquilo, ele, que nada, eu sou sim. Então, eles não se abatem, a grande maioria. Apesar que tem homens também que ficam maus com isso. Então, a gente sempre tem falado aqui nos programas sobre a questão do pensamento, né? A importância de internalizar aquilo, de pensar, de refletir. Eu vou perguntar para você, é Tá. interessante as mulheres e os homens, então, chegar às vezes no espelho, se olhar e reafirmar para si mesmo palavras de autoestima, palavras que ajudam? Isso pode ser um exercício prático que pode contribuir para toda essa questão? Claro, com certeza. Então, assim, não é narcisismo, tá? Você pode chegar assim, isso reforça. Olhar para o espelho e dizer: você está bonita hoje. Nossa, eu estou gostando do seu cabelo. Fale para você isso. Porque se outros não falam, inclusive, você está falando. Então, e outra coisa que eu sempre falo para o meu paciente: você que está na sua pele. É você que sabe o que você está vivendo. Se alguém chegar, Lu, para mim e dizer: olha, eu não gosto de você, Marli, porque você é irresponsável, você é isso, você é aquilo, eu é que sei se eu sou irresponsável ou não,
né? Eu é que sei o valor que eu tenho, então eu tenho que extravasar isso. Então essa dica de se olhar no espelho é muito importante, sim. Olhe no espelho. Com isso, a sua percepção muda, gente, é uma coisa incrível, porque as palavras têm poder. E aí você fala, você tá bonita hoje, gostei desse batom que eu coloquei, falando para você no espelho, né? Gostei desse batom que você colocou. O seu olhar, gente, faça um teste em casa, tá? O seu olhar muda. Inclusive, Luciana, a questão do amor. Tem gente que fala assim: ah, mas não dá para mandar no meu coração. Eu amei aquele homem que não presta. O amor é um sentimento, sim, mas que vem da razão. Então, quando você muda o seu olhar, começa a prestar atenção nas qualidades, no caráter da pessoa, muda, o seu olhar muda e o sentimento, que é o amor, ele renasce, ele fica forte. Então, a razão, o pensamento é que desencadeia tudo em nossa vida. Inclusive, existe a tríade do equilíbrio: pensar, sentir e agir. Tudo que você sente, tudo que você faz, vem do seu pensamento, não vem de fora, não vem da situação. Então, gente, preste atenção no que você está pensando e mude se for negativo. Então fica aí a dica para todos nós. É uma atitude prática e simples, né? E É sim, lógico que várias questões às vezes são mais sérias, precisa de uma ajuda profissional, mas aproveita, terminando aqui o nosso programa, corre lá no seu espelho, dá uma olhada. Quanto tempo você não se olha, quanto tempo você não vê tudo aquilo que você tem de bom. Então aproveita esse momento. exato. Marli, a gente está caminhando então para o final já do nosso bate-papo aqui. O tempo passou rápido, né? E aí eu já aproveito para convidar mais uma vez você que ainda não é inscrito para se inscrever no nosso canal. Você vai perder essas e outras entrevistas exclusivas se você não fizer a sua inscrição. Então vai lá, aqui mesmo onde você está, o NASP FM, faça a sua inscrição e, é claro, ative as notificações, porque toda semana nós vamos estar lembrando você que tem um novo conteúdo e você vai aproveitar e com certeza aprender muito para a sua vida. Marli, para a gente fechar então essa questão da autoestima. A gente percebe diversos cursos que são oferecidos na internet, que são oferecidos em vários lugares para trabalhar essa questão da autoestima. E aí eu queria saber de você, numa visão profissional, numa visão de psicóloga, qual é a sua opinião sobre esses cursos que muitas vezes são disponibilizados por pessoas que não entendem muito do assunto, que não têm uma certa formação, uma certa construção de estudos nessa área? Então, eu fico um pouco preocupada com o seguinte, porque eu sei que a ideia, acho que a intenção é de ajudar outros, de ganhar dinheiro com isso, né? Mas assim, se vem um caso que tem assim traumas, que tem, né, algo muito lá no profundo da história de vida da pessoa, se aquele que está ali no papel de profissional não tiver uma bagagem, vai piorar a situação do outro. Porque a pessoa pode ter a seguinte interpretação: nossa, eu já fiz até curso e, assim, e mesmo assim não resolve, né? Então pode piorar, a pessoa pode aí sim entrar numa depressão. Então, ler livros, ler artigos que falem desse assunto é uma coisa. Agora, você ir, por exemplo, para um curso, Lu, a pessoa vai com muitas expectativas de que realmente vai resolver, de que vai ficar bem. E se a pessoa que está lá, né, e não tem uma bagagem, não tem um estudo científico, né? A gente estuda psicologia 5 anos e a gente não para de estudar, a gente está fazendo pós. Às vezes, uma pessoa que estuda um assunto alguns meses, ou 1 ano, 2 anos, não aprofunda na questão da psique, de como fazer intervenção, isso pode ter uma reação rebote. O que é isso? Pode piorar o caso. Então, gente, eu não estou aqui falando mal de quem é coach, nada disso. Eu só fico realmente, eu só quero, assim como a Lu me perguntou, eu quero demonstrar aqui para vocês uma preocupação com vocês em procurar cursos. Então,
procure ver o currículo da pessoa, se é psicólogo, né? Se é um psicanalista, porque a psicanálise também é um curso fora da psicologia, as pessoas estudam 5 anos também para fazer isso. Se é um psiquiatra é um médico, né? Que às vezes é médico e psicanalista, ou médico e psicoterapeuta, né? Então, analise, porque são coisas da sua vida que diz respeito a você e que é muito importante. Se uma pessoa não tiver o domínio, pode estragar, porque, Lu, teve já assim, estudo de casos que eu fiz na faculdade, em pós-graduação que eu fiz, teve gente que procurou pessoas para trabalhar essas questões e entrou num surto e o profissional não conseguiu tirar a pessoa do surto. Então, é muito importante isso, tem que se preocupar, tá? Fica então mais uma dica valiosíssima para você. Conhecimento é a base de tudo. É importante ler, é importante buscar e é importante também se amar. Esse foi o objetivo do nosso programa hoje. Mostrar para você que é possível se cuidar, que é possível se amar. E aí, com certeza, você vai cuidar também das outras pessoas. Marli, mais uma vez, muito obrigada aqui por todas essas informações e por essa ajuda também aos nossos ouvintes e telespectadores da Unasp FM. Olha, é sempre um prazer. Eu aprendo em cada programa, viu, Lu? Eu sempre eu pesquiso, eu estudo, ao conversar com você, também para mim é de grande valia. Então, eu agradeço por participar, pela essa oportunidade de estar aqui com você. Eu também aprendo muito fazendo, por isso que eu gosto tanto desse e de outros programas. E você que está nos acompanhando pode rever este episódio, outros do Consultório Psicológico e de outros programas também no nosso canal do YouTube. Até o próximo programa Consultório Psicológico.